Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus: bendito o homem ou varão que confia no Senhor e cuja a esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão que se afadiga, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar o seu fruto. Amém? Eu vou ler agora mais uma vez, porque esse texto ele é tão especial, queridos. O profeta usado pelo Espírito Santo traz o recado de Deus dizendo: olha, bendito é o homem que confia no Senhor e cuja sua esperança é o Senhor, porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica sempre verde, e no ano da sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Quem pode dizer aleluia? Amém, queridos? O texto que nós lemos, ele nos sugere um tema para essa palavra, e eu quero deixar então um tema para essa palavra, e o tema é justamente abençoados pela confiança. Amém? Abençoados pela confiança. Alguém um dia aqui já ouviu ou já falou para uma pessoa aquela frase que diz assim: olha, eu vou te dar um voto de confiança? Talvez você já tenha ouvido um dia, talvez você já tenha até falado isso para alguém: olha, você não merece, mas eu vou te dar uma nova oportunidade. Eu vou fazer um esforço para confiar de novo em você, não é? Eu vou esperar para ver, porque eu quero te dar uma oportunidade de você mostrar que é digno da minha confiança. Portanto, eu vou te dar um voto de confiança. Nós já falamos isso, e muitas vezes também alguém já deve ter ouvido essa palavra. A questão é que confiança, queridos, é algo que faz muita diferença nos nossos relacionamentos uns com os outros, sim ou não? Parece que é difícil, às vezes quase impossível, se relacionar bem com uma pessoa a qual você não confia. Parece que é um problema sério quando isso acontece, não é verdade? No livro de Amós, inclusive, na palavra de Deus, Amós 3, capítulo 3, versículo 3, vai nos dizer ali o profeta: andarão porventura duas pessoas juntas, se elas não tiverem comum acordo? Se não houver confiança, se não houver aliança, será que vai ser possível essas pessoas estarem juntas? E a conclusão que se chega é que em um momento ou outro, se não houver confiança, se não houver aliança, aquele acordo vai se quebrar, vai se romper, aquele elo vai romper. A palavra do Senhor no livro de Salmos, lá entre os salmos, no Salmo 35, nós vamos ler no versículo 5 ali, o Senhor dizendo: olha, entrega o teu caminho, o salmista declarando, né? Entrega o teu caminho ao Senhor. E o que diz o restante do versículo? Confia nele. E o que acontece? O que, queridos? E o mais ele fará. Se é necessário existir confiança
nas nossas relações um com os outros, discípulos que estão aqui hoje conosco, também é necessário haver confiança na nossa relação com Deus. Porque confiar é um critério importante em um relacionamento. Confiar é um critério indispensável em qualquer relacionamento, inclusive no relacionamento com Deus. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso, porque mesmo sem nós merecermos muitas vezes, Deus ele nos dá votos de confiança. Talvez um dia uma pessoa possa ter se sentido decepcionada com a outra, mas mesmo com essa decepção, aquela pessoa resolveu dar mais uma oportunidade ao outro, para que a sua confiança fosse conquistada novamente. Eu pergunto aqui para mim e pergunto também a você: quantas vezes a gente já quebrou uma palavra diante de Deus? Se você pensasse agora e fizesse uma reflexão aqui no nosso passo de fé, quantas vezes neste ano, por exemplo, você fez um voto com Deus e no tempo do cumprimento do voto você não conseguiu cumprir? Quantas vezes isso aconteceu durante a tua vida até agora com Deus, no teu relacionamento com Deus? Quantas vezes nós pedimos a confiança de Deus e fizemos a aliança com Ele, mas da parte dele tudo bem, mas da nossa parte essa aliança, esse compromisso foi quebrado? E graças a Deus que o Senhor não olha como nós olhamos, amém? Graças a Deus que o Senhor não vê como a gente vê, porque se Deus fosse nos ver como nós vemos uns aos outros, talvez nós não seríamos dignos mais dessa confiança de Deus. Mas Ele, pela sua graça e pela sua misericórdia, todos os dias Ele nos dá um voto de confiança, mais um voto de confiança. Você sabia que todos os dias, quando você abre os teus olhos e acorda novamente para viver, isso significa que Deus está te dando mais um voto de confiança? Talvez a gente nem mereça isso, mas pela graça de Deus, não por nós, porque quantas vezes nós já falhamos? Quem está entendendo isso? Amém? Quantas vezes nós já falhamos diante de Deus, e talvez nós não fôssemos mais nem merecedores disso, mas pela graça e pela misericórdia do Senhor, Ele nos dá votos de confiança dia após dia. Se você está aqui agora, orando, buscando ao Senhor, lutando nessa vida, vivendo e sendo abençoado, é porque Deus resolveu te dar mais um voto de confiança. Ou seja, o céu ainda acredita em você, filho. No céu ainda existe uma esperança a respeito da minha e a respeito da tua vida. Nós não podemos simplesmente ver os nossos dias passarem de maneira natural, mas é necessário nós entendermos que nas mãos do Senhor está o poder da morte e da vida. E não faltam notícias nos meios de comunicação falando de morte sobre morte, de falta de lugar para enterrar pessoas, de falta até de caixão, de urna funerária. Mas eu e você estamos aqui, você que nos acompanha está aí, e isso, não se engane, nada mais é do que um voto de confiança que Deus está dando para você, Ronaldo, para você, Lorena, que Deus está dando para mim, que Deus está dando para a pastora Rosa Lu, que Deus está dando para o Carlos Eduardo. Nada mais é do que Deus dizendo: olha, talvez você nem mereça, você não se acha merecedor, mas eu, o Senhor diz, eu resolvi te dar mais um voto de confiança. E por isso, queridos, nós devemos ser agradecidos ao Senhor.
porque Ele nos abençoa, porque Ele está do nosso lado. Mas veja que o texto que nós lemos, ele diz assim: bendito é o homem, não o homem que recebe voto de confiança de Deus, mas o homem que resolve o quê? Confiar em Deus. Nós recebemos o voto de confiança pela graça e por conta da misericórdia de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que bendito ou bem-aventurado não é aquele homem que recebe um voto de confiança, mas é aquele homem que resolve confiar em Deus. Você pode dizer aleluia? O texto fala que o homem que acredita em Deus é um bem-aventurado. Todos nós sabemos, queridos, que Deus nos dá votos de confiança. Mas a questão que o Espírito nos levanta nesse momento é justamente se nós estamos confiando em Deus. Não se trata de Deus confiar em mim, não se trata da confiança de Deus em mim ou em você, mas a bênção do Senhor, ela está fixada na confiança que nós temos em Deus. E é isso que eu quero que você entenda, para que você possa então responder a pergunta que hoje Deus faz à igreja: será que nós estamos confiando verdadeiramente em Deus? Será que nós estamos de verdade sendo essas pessoas benditas e abençoadas que confiam ou que entregam a sua confiança em Deus? Será que eu faço isso de maneira completa? Ou será que eu faço isso em parte? Isso nós precisamos entender, porque o Senhor, Ele te deu um voto de confiança quando Ele permitiu que você formasse uma família. A tua família é uma bênção ou não? Sabe quantas pessoas queriam ter uma família abençoada nessa terra? Muitas. Mas nem todas podem, filho. Nem todas tiveram essa bênção. Mas você que está ouvindo essa palavra, quem sabe Deus te deu a oportunidade de você ter uma família. Isso é um voto de confiança. Mas ao mesmo tempo a gente pergunta: se foi Deus que me deu essa família, Silvonei, será que a minha família eu já entreguei ao Senhor? Será que eu tenho cuidado ao Senhor, a mim? Será que eu tenho entregado ao Senhor o cuidado da minha casa? Ou será que eu me acho tão suficiente para cuidar da minha família que eu nem preciso de Deus? Que eu nem preciso de Deus para abençoar a minha casa? Eu recebo, porque existem, queridos, pessoas que estão querendo um milagre hoje. E hoje é noite de milagre em nome de Jesus. Amém? Existem pessoas que querem um milagre dentro da sua casa, mas não querem levar Jesus para dentro da sua casa. Existem pessoas que querem um milagre no seu relacionamento, no seu casamento, mas não querem levar a palavra de Deus para dentro do seu relacionamento, para dentro do seu casamento. Existem pessoas que querem ter voto de confiança, que querem ter oportunidades de coisas melhores, mas não querem confiar em Deus, não querem depositar sua confiança no Senhor. Deus, Ele nos deu força e saúde. Quem aqui está com saúde, abençoado pelo Senhor, amém? Somos saudáveis e graças a Deus por isso. A questão é: o que eu tenho entregue para o Senhor da minha saúde, desse vigor que eu tenho, dessa vontade de viver que você tem, dessa saúde, desse intelecto, dessa sabedoria, dessa inteligência, dessa força que você tem? A pergunta é: o quanto disso está sendo entregue na mão de Deus? E nós poderíamos ficar aqui refletindo sobre tanta coisa, mas eu quero te dizer algo: Deus te deu a possibilidade de você estar vivo hoje.
Deus te deu o dom da vida. Amém? Deus te deu, pela graça e pela misericórdia do Senhor, Deus te deu a vida. E hoje Deus pergunta à igreja: mas será que na tua vida você tem confiado em Deus? Queridos, existe bênção quando alguém resolve confiar no Senhor. E quem sabe você que está aqui hoje nesse passo de fé conosco, quem sabe você que nos acompanha pela internet, quem sabe o pontapé inicial ou a transformação que você realmente precisa e deseja, o milagre que você espera, está justamente hoje em você virar essa chave. Que chave, pastor? Vire a chave. Deixe de confiar só no que você pode e comece agora a confiar de maneira extraordinária também em Deus. Deixe de olhar apenas com teus olhos. Deixe de olhar apenas pela razão. Pare de acreditar simplesmente no que os teus olhos veem. E abre brecha, deixa a porta escancarada para que Deus opere um milagre na tua vida. Porque milagre, querido, milagre é justamente algo sobrenatural. E enquanto o nosso coração, enquanto o nosso olhar, enquanto as nossas atitudes, elas são tomadas simplesmente de maneira natural, nós estamos bloqueando o sobrenatural. E milagre é justamente a atuação sobrenatural de Deus em algo ou em alguma causa que não havia possibilidade de acontecer, a não ser que Deus colocasse ali a sua mão e resolvesse abençoar. Isso é um milagre. Então, se você precisa de um milagre na tua família, pare de ver, de enxergar simplesmente, pare de ser uma pessoa simplesmente natural e racional. O conselho que eu lhe dou é para que você, a partir dessa noite, possa abrir deixar que Deus abra a tua visão e você possa enxergar que além das tuas forças existe um poder sobrenatural, algo que vem de Deus, algo que vem do céu, que é mais poderoso do que tudo aquilo que você já possa ter tentado hoje, e que esse poder, ele pode fazer algo por você hoje. Mas isso só acontece quando nós resolvemos invadir o sobrenatural. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela sofria há tanto tempo, mas olha o que ela propôs no seu coração: se eu somente tocar a orla do manto dele. Quem já viu aqui? Quem já viu um remédio feito de manto, de pano? Quem já tomou um remédio feito de pano aqui? Eu não. Existem vários tipos de remédio por aí que curam, mas eu nunca vi pano curar. Nunca vi pano ser remédio. Eu não. Mas aquela mulher, ela resolveu acreditar e colocar um propósito em algo sobrenatural. Porque pano não cura, queridos. Mas se eu tocar na orla do manto de Jesus, eu serei curada, disse aquela mulher. Alguém, pela sua razão e pelo seu conhecimento natural, nunca vai aceitar em se esforçar para tocar em um pedaço de pano para ser curado. A pessoa só faz isso se ela tiver entendimento que as coisas de Deus são sobrenaturais. Ela só entra no desafio desse se ela entender que as coisas, que os milagres de Deus nada tem a ver com a nossa razão, nada tem a ver com a nossa possibilidade, mas tudo está em um poder abençoado de Deus. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Então aquele que deseja um milagre, ele não pode simplesmente andar e ver as coisas de maneira sobrenatural. Ao contrário, ele precisa entrar no desafio do sobrenatural, que é aí aonde muitos emperram. Naamã estava tomado de lepra, e você conhece essa história. E num momento em que o profeta disse: olha, vá lá no Jordão e mergulhe ali 7 vezes, logo ele reputou aquilo.
tem água muito mais limpa, muito mais saudáveis, e eu tenho que ir para aquele rio mergulhar 7 vezes? Quem vai entender um negócio desse, querido? Quem vai entender uma situação dessa? Mas o milagre, ele não está naquilo que nós entendemos. O milagre está naquilo que Deus faz, amém? O milagre, ele não está aí para ser explicado. O milagre, ele está aí para ser vivido e pronto. Enquanto a gente vive de maneira racional, a gente consegue explicar. Mas se você deseja um milagre, se prepare para não conseguir explicar o que Deus vai fazer na tua história, em nome de Jesus. Se prepare para não ter explicação para isso. Porque milagre não se explica, milagre se vive. Amém, queridos? Agora também se prepare para entrar em um desafio sobrenatural. Porque milagre não é coisa natural. Milagre é algo sobrenatural. Precisa haver o propósito para o sobrenatural. E muitos emperram aí. Aqueles que confiam no Senhor e que têm a sua esperança no Senhor, eles serão como águas plantadas, que estendem as suas raízes, e que quando o calor vem, essa árvore não seca. Isso é milagre. Quando a seca vem, quando o calor vem, aquela folha, ela continua sendo verde. Isso é milagre. Porque quando a terra seca, queridos, quando a terra seca, não tem aquilo que resista. Mas aquela árvore que é sustentada pela palavra de Deus, aquela árvore que vive, que confia, que acredita, que deposita a sua esperança no Senhor, ainda que a seca venha, a sua raiz, a sua folha continuará verde. Isso é milagre. E o profeta continua dizendo: e no ano da sequidão. Essa palavra é tão forte, porque de repente alguém que nos acompanha e é uma igreja que está reunida aqui hoje, talvez você possa olhar os 4 cantos da tua vida e quem sabe você está vivendo um tempo de sequidão. O que é um tempo de sequidão? É um tempo de resposta difícil, é um tempo de muito esforço, é um tempo aonde as coisas não acontecem e não brotam da maneira como deveriam brotar. Quem sabe você está vivendo um tempo de sequidão em alguma área da tua vida, ou quem sabe você esteja seco até de fé, seco até de Deus, quem sabe. Mas a Bíblia diz que aquele que confia no Senhor, no tempo da sequidão, ele não se afadiga. É igual aquela palavra que diz assim: olha, ele balança, mas não cai. Amém? No tempo da sequidão, ele vai sofrer alguma aflição, mas ele vai ter bom ânimo. No tempo da sequidão, quando as coisas estiverem difíceis e complicadas, aquele homem, aquela mulher que acredita no Senhor, ainda assim ele terá a sua esperança, ele terá paz, ele viverá a justiça de Deus, ele estará com seu espírito alegre, contente, porque ele sabe que ainda que aconteça sequidão ao seu redor, mas ele não vai deixar de dar fruto, diz a palavra. Aquela árvore, ela vai ficar firme, e ainda que o fruto seja pequeno, ainda que o fruto não seja o adequado, ainda que não seja aquele fruto belo e bonito, mas ela não vai parar de dar fruto. Queridos, no tempo da sequidão é o tempo onde é possível saber quem confia
e quem não confia em Deus. É no tempo da sequidão, queridos. Por que o profeta está falando isso? Porque ele está fazendo um confronto, e Deus quer fazer um confronto. Porque ser fiel e obediente quando os ventos não são contrários parece não ser tarefa muito difícil. Mas no tempo da sequidão, aonde a árvore precisa mostrar a profundidade das suas raízes, é ali aonde de verdade é possível ver se o homem de Deus, se a mulher de Deus, se o homem confia ou não no Senhor. O tempo da sequidão revela o nosso caráter. Jesus, ele não foi ao deserto por acaso, porque lá no deserto Jesus revelou o seu caráter. De maneira nenhuma, nem debaixo da tentação de Satanás, Jesus abriu mão de quem ele era. Nem mesmo debaixo da pressão do próprio diabo, Jesus nega a sua fé, e ele nega, ou ele deixa dúvidas a respeito de quem ele era. Não, é no tempo da sequidão, é no tempo do deserto, aonde nós convencemos a nós mesmos, e aonde o diabo é convencido de que não adianta vir contra nós, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, e nós não vamos abrir mão disso. Amém, igreja? Então que nós possamos confiar em Deus. Se nós estamos aqui, é porque Deus nos deu mais um voto de confiança. A grande questão é, por conta disso, você vai aprender ou criar o hábito também de confiar em Deus? Até mesmo na sequidão você é capaz de confiar em Deus? Aquele que confia em Deus, ele não se afadiga, e até mesmo na sequidão ele mostra fruto. Ele mostra fruto. Então não há o que temer em nome de Jesus, amém? Não há o que temer. Eu quero encerrar essa nossa palavra e declarar vitória sobre a tua vida, declarar vitória sobre os teus sonhos, os teus projetos, e dizer a você: não deixe de confiar no Senhor. Amém? Não deixe de confiar no Senhor. Esse tempo agora foi um tempo de grande aflição para nós aqui da nossa igreja MBCI Camboriú, mas nós não deixamos de confiar em Deus. Nós não deixamos de confiar em Deus. Nós sabemos que Deus, ele é fiel, queridos. E hoje nós tivemos uma notícia que nos alegrou tanto o coração. Não foi ali. A gente foi ali conversar, porque eu acredito que todos estão conversando a respeito de negócios. Aqui você sabe, discípulos que estão aqui, vocês sabem, nós aqui pagamos aluguel no templo que nós usamos, né? Nesse lugar nós pagamos aluguel. E assim como muitos, nós também estamos em dificuldades financeiras com relação à igreja, ao caixa da igreja. E hoje nós estivemos procurando o proprietário. Eu quero agradecer aqui ao Leandro, né? Que é ali que é o dono desse galpão, não é? Da LB Construções e Empreendimentos. Obrigado, Leandro. Eu quero dizer para a igreja esse testemunho, que por estar confiando em Deus, e nós procuramos então nosso irmão, nosso amigo, e depois de alguma conversa, ele disse: pastor, eu quero fazer algo pela igreja, eu quero fazer algo pelo reino de Deus, eu quero fazer algo para abençoar vocês. E aí a gente ficou esperando na mesa, né? Ficamos esperando, e ele disse: pastor, diga lá para a igreja, diga para os discípulos que
nesse tempo de crise, nós queremos ser um dos primeiros a abençoar a igreja. E eu disse: amém, queridos. O que é que você vai poder fazer por nós? Ele disse: pastor, eu vou perdoar um mês de aluguel da igreja. Nesse tempo de crise, eu estarei perdoando aqui um mês de aluguel da igreja, e é a minha oferta para que a igreja MBCI Camboriú continue sendo a bênção que é. E aí eu quero agradecer essa oferta que nós recebemos, mas transformar isso em um testemunho também. Porque muitas vezes, queridos, por conta da sequidão, o homem de Deus, a mulher de Deus se nega a ser bênção. E qual é a justificativa? É que eu estou na sequidão, pastor. É que eu estou vivendo um momento difícil, pastor. É que o Senhor não sabe, pastor. É que o Senhor não entende, pastor. Queridos, realmente a gente se comove e a gente tenta, não é, entender a dor um do outro. Mas eu não canso de dizer, é no momento da sequidão. Se está seco e você está precisando de um milagre, então se mantenha firme e confiante no Senhor, mesmo na sequidão. Porque essa pessoa que nos abençoou está no momento de sequidão dela. Mas o Leandro resolveu nos abençoar na sequidão dele. E eu quero transformar essa palavra em um testemunho para toda a igreja. Na tua sequidão, você pode sim ser um canal de bênção. A tua sequidão não é justificativa para você deixar de ser confiante. A tua sequidão não pode ser uma justificativa para você deixar de dar fruto. Porque isso vai significar de verdade que você não confia mais no Senhor. Quando eu uso a minha sequidão para justificar minhas atitudes diante de Deus, de certa maneira eu também estou usando a minha sequidão para justificar a minha fé que está sendo abalada e diminuída. E não é isso que Deus precisa. Não é isso que pessoas que buscam milagres fazem. Aquele que busca milagre, ele olha algo e ele diz: é naquele sobrenatural que eu vou andar, é naquela palavra do sobrenatural que eu vou viver. Se tem que fazer alguma loucura, é aquela loucura. Eu vou tocar o pano, Não precisa que ele me toque, eu vou tocar o pano. E se eu tocar aquele pano, a orla do manto dele, eu vou ser curado. É assim que a gente faz, igreja. Naamã, ele ouviu a voz da sua serva, e aquela menina disse para ele: se o profeta tivesse pedido algo maior, você não faria? E rapidamente ele se voltou em sua consciência e ele disse: é verdade, eu vou lá fazer o que o profeta disse, porque é ali que está a bênção, é ali que vai acontecer o milagre. Confie no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Amém? Fica de pé no teu lugar. Eu quero orar por você, quero declarar vitória sobre a tua vida.